Obrigado, Deus abençoe vocês. Pode. Jader, eu gostaria de pedir que você colocasse aqui no teclado de baixo, ligasse ele, colocasse o pedal de sustain. E um suporte para um microfone. Obrigado. Amados irmãos, graça e paz, a ceia do Senhor, hoje é dia da ceia do Senhor. Eu estava há alguns anos atrás, eu acho que uns 3 ou 4 anos atrás, refletindo sobre a questão da ceia do Senhor como um meio de graça na igreja. Irmãos, o exercício de reflexão, sobretudo no que tange a questão bíblica, teológica, ele é um exercício que é feito não só observando os textos bíblicos, mas sobretudo e também observando as circunstâncias da vida. O doutor Grant Osborne, no seu livro A Espiral Hermenêutica, nos capítulos 1 e 2, ele orienta de uma forma muito simples, de que o bom hermeneuta não é aquele cara que olha o texto bíblico e vê o que foi que aconteceu no passado. Isso é uma coisa já esperada, inclusive faz parte de um processo. Nós observamos um texto bíblico, interpretamos o texto bíblico e, por último, nós aplicamos as verdades espirituais do texto bíblico à nossa vida, olhando para o passado, para o que esse texto quer nos ensinar, mas o bom hermeneuta também é aquele que olha para o hoje e consegue fazer a leitura das coisas que estão acontecendo hoje em dia, olhando as circunstâncias e vendo como é que os princípios, as verdades da palavra de Deus podem ser aplicadas ao dia de hoje. Como diz o teólogo Calbart, fazendo a junção da Bíblia com o jornal do dia. E, mais interessante ainda, é fazendo prospecções desse ensino. O que poderá acontecer conosco se esses ensinos, se essas verdades, elas forem diminuídas ou forem colocadas de lado. Quais são as consequências que isso pode trazer para a igreja, para a pessoa, para a sociedade. Esse é o fruto do trabalho daquele que faz teologia e que estuda a palavra de Deus, no caso da teologia revelada. E me lembrou, e assim, irmãos, eu tenho, pelo menos a título de filosofia de pregação, eu tenho entendido que no dia da ceia do Senhor, o tema tem que ser a ceia do Senhor. Por quê? Porque teologicamente falando, a ceia do Senhor, ela é suficiente como tema e ela é necessária e relevante a que nós lembremos de tudo aquilo que isto representa, a benefício da nossa saúde espiritual. Então, irmãos, a participação na ceia do Senhor, a ceia é um meio de graça, que o Espírito Santo de Deus utiliza para dispensar bênçãos à nossa vida. E naquele momento em que eu fiz essa reflexão, eu me lembro que no dia mesmo, ainda fiz um esboço de umas 7 mensagens, que são 7 momentos dessa ceia do Senhor ao longo de toda a teologia bíblica. Como foi feito há alguns anos atrás, eu preguei sobre 2 ou sobre 2 desses momentos. Hoje eu gostaria de pregar sobre o terceiro momento. Quero alertar para os irmãos que a ceia do Senhor é algo que precisa ser discernido. O que é isso? Paulo, quando fala em sua carta, ele diz o seguinte: analise, pois, o homem a si mesmo. Então, a ceia do Senhor é uma coisa que precisa ser discernida, analisada. Você que está aí e que vai participar, você precisa saber por que é que você está participando. Caso contrário, se isso para você for um rito a mais, você não está tendo o discernimento espiritual necessário para esse momento. Isso pode refletir na sua vida já algum aspecto de que existem coisas que você precisa rever diante do Senhor. Simples assim, não tem o que fazer. Irmãos, isso é tão forte, e participar da ceia do Senhor é algo tão tremendo,
que um teólogo chamado Wayne Grudem, ele diz que existe uma união espiritual entre os salvos e com o Senhor, que se fortalece e se solidifica na ceia do Senhor, e ela não deve ser desprezada. E aqui, irmãos, eu gostaria de incentivar os irmãos a que lutem comigo nesse sentido, porque quando a gente observa a história da vida cristã, sobretudo, por exemplo, no início, na época da igreja primitiva, na época, por exemplo, da igreja, no sentido, na igreja medieval, na primeira fase desse momento, a gente via que os crentes mais antigos, na semana em que isso ocorria, algumas linhas, muitos deles, passavam a semana se preparando espiritualmente, para quando chegasse no dia da ceia do Senhor, eles poderem, naquele momento, como igreja do Senhor, entender ou perceber em suas vidas, aquele momento como um meio de graça. E o que é um meio de graça, levando em consideração o aspecto da ceia do Senhor? É simples. O mesmo Dr. Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz que quando obedecemos ao mandamento de Jesus, tomai e comei, e executamos a ação física de comer e beber à mesa do Senhor, essa ação, ela retrata, observe bem, ela retrata, ou seja, ela lembra, ela é educacional, ela é algo que apela a todo o nosso sentido. Quando a gente participa da ceia do Senhor, nós estamos participando de inteireza de ser. É a mente pensando na sua significação e o corpo, através dos sentidos, participando desse momento. Não é algo simples, é de uma pedagogia muito profunda, é uma pedagogia experiencial. Então, nós executamos a ação física de comer e beber à mesa do Senhor. Essa ação física retrata uma correspondente nutrição espiritual, nutrição da nossa alma, que ocorre quando participamos com obediência e fé. Ou seja, quando você participa discernindo com obediência e fé, sabendo o que está envolvido aqui nesse momento, isso trará nutrição espiritual para você. Você, com certeza, nesse relembramento, será alguém que sairá alimentado e forte, porque é o meio da graça do Senhor. É por isso, irmãos, que entendo hoje que qualquer tema que venha a competir com a teologia da ceia, no dia da ceia, é um tema fadado ao fracasso, a não ser que esse tema, de uma forma indireta, possa ilustrar o que nós temos aqui diante. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, por exemplo, um primeiro momento da ceia do Senhor, que é a sua gênese. Muitos não sabem, mas a realidade é que Jesus ressignifica nele algo do Antigo Testamento. Jesus ressignifica nele a ceia de Páscoa. E o texto em Êxodo, no capítulo 12, dos versículos 24 até 28, diz o seguinte: obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Esse é o momento fundamental. Essa é a gênese daquilo que hoje celebramos. Por quê, irmãos? Porque nessa gênese, nesse momento, no Antigo Testamento, nós temos um vislumbre que em Cristo Jesus, no Novo Testamento, haverá de ser ressignificado.
Só que aqui, nesse primeiro momento, o que é que nós temos? A celebração do grande livramento que o Senhor dá, livrando o seu povo do Egito e, sobretudo, mostrando que Ele, Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Irmãos, a título de conhecimento seu, entenda que aquelas pragas que no livro de Êxodo são colocadas, cada uma daquelas pragas, inclusive a última, que é a morte dos primogênitos, cada uma daquelas pragas envolve uma deidade egípcia que está sendo colocada em xeque. Desde a questão do sangue no rio, até a morte dos primogênitos, em cada uma das pragas, uma deidade do panteão egípcio está sendo confrontado. E desde o primeiro até o último é a morte dos primogênitos. O primogênito de quem? De Faraó. E aqui saiba você que Faraó era um Deus adorado pelo seu povo. É por isso, irmãos, que as pessoas leem o livro de Êxodo e não entendem por que é que em um determinado momento Faraó libera o povo, aí Deus vai e toca no coração dele, aí ele endurece, aí volta tudo de novo ao contrário. Aí ele vai, não, vou, aí abre o coração de novo, aí libera o povo, aí Deus vai e toca no coração, e volta ao contrário, e toca no coração, e abre de novo. Por que isso? Aí, irmãos, é uma prova. Porque Deus toca no coração de Faraó, ele é um ser humano, ele é criatura. Mas o coração de Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer. O verdadeiro Deus é ele, não é Faraó. E ele está dizendo, olha, eu vou mostrar que é você. Vou tocar no coração dele, olha só, pum, aí toca. Aí ele vai, vou tocar de novo, pum, quem é o verdadeiro Deus? Sou eu que mando nele. Todas as deidades egípcias são colocadas por terra, inclusive o Faraó. Aí, irmãos, para lembrar esse grande momento de celebração, um cordeiro havia de ser morto. E esse cordeiro era o carro-chefe de uma celebração, chamada celebração de Páscoa, porque o sangue desse cordeiro haveria de ser colocado nos umbrais da casa. E quando o anjo do Senhor passasse por cima, que visse esse sangue sobre os umbrais da casa, ele passava por cima e não atingia. Era uma celebração interessante, irmão. Sabe por quê? Porque esse cordeiro, ele era consumido com outras coisas, com ervas amargas, com pães sem fermento. Havia toda uma simbologia. E nesse momento, o ritual, ele era feito da seguinte forma. O pai reunia a família, depois de ter passado, aspergido o sangue sobre os umbrais. Ele reunia a família com roupas de como quem fosse viajar rapidamente. E eles tinham que fazer essa refeição rapidamente. Então, o cordeiro, junto com as ervas amargas, era comido como uma espécie de agonia, como quem tinha que rapidamente sair, rapidamente correr. E ele ia. Irmãos, uma criança vendo uma ceia desse jeito, era inevitável que ela fizesse a pergunta que aí está. Papai, o que é isso? O que é que significa essa cerimônia? Aí o pai haveria de explicar para os seus filhos o grande livramento que o Senhor deu, Deus lhes deu, passando por cima, livrando-os da morte. É aí a gênese de todo esse momento. O que é que nós temos que nos lembra muito? Nós temos o livramento pelo sangue. Nós temos um cordeiro que foi morto. Nós temos muita coisa, irmãos. Essa celebração, já na sua gênese, nos aponta para a realidade que é uma celebração de esperança. Eles estão celebrando já previamente uma grande vitória que o Senhor haverá de dar a eles.
Segunda coisa, é uma celebração em família, é uma celebração geracional. Esse cordeiro, ele era partilhado na família. E quando a família era muito pequena, podia até agregar uma outra família pequena. Era assim que funcionava. Era geracional por quê? Porque uma geração ensinava a outra. As gerações mais velhas ensinavam as gerações mais novas. Era uma celebração profunda, por quê? Porque cada um dos elementos tem um significado. E aquele significado precisava ser lembrado. Era uma celebração pedagógica, ela era uma celebração apologética, porque através daquilo, a família tinha a base da sua fé consolidada no Senhor. Era uma celebração interessante, mas era sobretudo solene, profunda, que envolvia adoração e que envolvia obediência. Essa é a gênese da ceia. Esse é o primeiro momento. Vamos ao segundo momento na história dessa ceia. Aí você vai para Levítico, no capítulo 23, dos versículos 4 até 8. E lá o texto diz assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. E durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada, não realizem trabalho algum. E durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Nesse segundo momento da ceia, a gente pode dizer assim, da história, o que é que nós temos aqui? Nós temos que essa cerimônia, essa festa chamada Páscoa do Senhor, ela foi estabelecida no povo. E agora ela está ligada a uma questão legal, está escrito no livro de Levítico, é uma prerrogativa religiosa, obrigatória, institucionalizada, faz parte do dia a dia do povo, não tem como mudar. Inclusive porque na Gênesis já tinha dito que haveria de ser perpétua. E aqui ela está sendo organizada. Só que nessa organização, nesse ritmo institucionalizado e ampliado, porque aí houve uma ampliação, eu não sei se vocês perceberam, mas agora nós temos 2 festas agregadas a ela. Nós temos a Páscoa do Senhor, que está no primeiro dia, e em sequência a festa dos pães sem fermento, como se fosse uma espécie de reverberação do primeiro momento. Você tem um primeiro momento que é a Páscoa, que é essa ceia é executada na família. E no segundo momento, uma festa que reverbera essas verdades pelo menos uma semana inteira. A festa dos pães sem fermento. Essa festa, e os pães sem fermento, chamada também festa dos pães asmos, é um pão que não tem fermento. E a ideia do fermento, de retirar o fermento, é que o fermento está ligado simbologicamente à questão do pecado, mas também que o pão sem fermento ele era mais rápido de ser produzido. Então, dava essa ideia de algo temporário, rápido, tem toda essa questão da Gênesis, puxa da Gênesis. Mas aqui, o que é que nós temos? Nós temos pelo menos 3 grandes coisas a aprender. Em primeiro lugar, é uma celebração fixa, perpétua. É algo que deve ser lembrado constantemente. É por isso, irmãos, que nesta comunidade de fé, nesta igreja, convencionou-se a que nos primeiros domingos de cada mês fosse executada a ceia do Senhor. Existem algumas comunidades que chegam a fazer isso até quase que todo culto. Tem outras comunidades que fazem isso de acordo com algumas estações, sei lá, tem muita história. Mas o fato é o seguinte, é algo que precisa ter uma espécie de frequência, de recorrência. E tem um sentido. Sabe o que é, irmãos?
a importância disso aqui é tão grande que precisa ser constantemente lembrado por nós. Acho de todo interessante aqui, de fato, seja feito uma vez por mês, ou em tese a gente teria pelo menos a lembrança de tudo isso uma vez por mês. Segundo, ela se transformou numa celebração reverberada. Havia a celebração da Páscoa e ela foi reverberada pela festa dos pães asmos. Ou seja, aquilo era algo que era pensado, que era refletido, que era mastigado, por uma semana a mais, dada a importância que estava ali envolvida. E em terceiro lugar, continua sendo uma celebração solene, uma celebração honrosa, uma celebração respeitosa. Hoje nós vamos para o terceiro momento. Sobre isso aqui eu não falei ainda. Essas outras duas eu já preguei em mensagens específicas há algum tempo atrás. O outro momento, e aí é um momento muito interessante, se você veio com sua Bíblia, marque, vale a pena, é o texto que está em Esdras, no capítulo 6, dos versículos 19 até 22. Nesse momento, o texto diz assim: no 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados, para os seus colegas sacerdotes e para eles mesmos. Assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, juntamente com todos que se haviam separado das práticas impuras de seus vizinhos gentios, a fim de buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, de maneira que ele lhes deu força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Esse é um terceiro momento. Que momento é esse? Irmãos, os irmãos sabem, o Antigo Testamento, a partir de Saul, o rei pateta, até Salomão, o rei sábio, nesse momento, as pessoas brincam, eu digo, o rei pateta, é porque ele foi patético. Ele começou muito bem, terminou ruim. Ele era um rei segundo o coração do povo. Veja só que coisa. Saiu para procurar o jumento do pai, encontrou um reinado. Uma coisa dessa é complicada, né? Mas ele era bonitão, ele era altão, todo mundo olhava para ele e tal. Mas vamos deixar esse comentário de lado. Mas veja só, eu tenho uma série de mensagens que eu gosto de fazer, os podres das personagens bíblicas. Se você me instigar, eu falo os podres de tudinho. E a gente aprende mais pelos podres dele, às vezes, do que pelas virtudes. Né? Todo mundo gosta, assim, a gente vive um meio tão terrível do que tange a transformação da informação, que as pessoas elas gostam mais de ver notícia ruim. Mas o fato é isso. Então, veja só, você tem Saul, logo depois, Saul, um rei segundo os padrões humanos. Você tem Davi, um rei segundo o coração de Deus. E logo após Davi, você tem Salomão, um rei sábio. O que foi que aconteceu nesses 3 reis? Irmãos, o que acontece nesses 3 reis é a ideia da unificação do povo. O povo de Israel, nas suas 12 tribos, estavam, digamos assim, unidos dentro de um reinado comum. Tanto é que esse momento desses três personagens, Saul, Davi e Salomão, é chamado de reino unificado. Eles conseguiram unificar o povo. E a partir de Salomão, os filhos de Salomão
entram numa querela com ele, e esse povo que estava unificado, a partir de Salomão, eles se dividem, natural e politicamente, em 2 grupos. Tribos que ficam no norte da Palestina, 10 tribos, e tribos que ficam ao sul da Palestina, Judá e Benjamim. Essas tribos que ficaram no norte, e onde é que eu encontro isso, pastor? Na Bíblia. Sobretudo no livro histórico, lá em Reis, você vai ver que vai ter um ponto no livro de Reis, que vai ter reis na parte norte, que muitas vezes eles vão chamar de Jacó de Israel, e reis na parte sul, em Jerusalém, chamada de Judá. Então, tinha reis no norte e tinha reis no sul. Enquanto fulano estava reinando na tribo do norte, outro fulano estava no sul. Então, o reino aí está dividido. 10 tribos no norte, 2 tribos ao sul. Então, esse reino dividido foi fruto de uma ruptura causada pelo filho de Salomão. Perdeu a união, essa hegemonia foi perdida. Então, essas tribos divididas, aí aqui ocorre algo inevitável, quando o povo se divide. Sabe o que é, irmãos? As tribos do norte, elas foram subjugadas pelos assírios. E aqui eu gosto de fazer essa observação, porque na Bíblia você tem a Síria e você tem a Assíria. Então, a tribo do norte foram subjugados pelos assírios, que os dominaram. E as tribos do sul, Judá e Benjamim, com o hiato de 80 a 120 anos, aí vai depender do historiador, do pesquisador e de quem você for ler para estudar isso, ficou um hiato de tempo. Judá, as tribos do sul, as 2 do sul, Judá e Benjamim, reinando ali um tempo, até que veio os babilônios, derrotaram os assírios, ou seja, se apossaram do reino norte, e sitiaram Jerusalém, derrotaram as tribos do sul e destruíram o templo de Salomão. E o que é que acontece nesse momento? Aqueles que estavam em Jerusalém, sobretudo aqueles das famílias de reputação ilibada, líderes de condições, eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. A história inteira é essa. Aí o que é que nós temos aqui nesse momento? Nós temos um relato das tribos exiladas, que agora começam a retornar novamente para Jerusalém. Ou seja, não é falta de raciocínio dizer que essa celebração do Senhor, ela está sendo ressuscitada. Percebe? Eles estão voltando para o lugar de início. E aqui nós temos 3 livros, e é interessante que você leia esses 3 livros dentro dessa perspectiva. Os livros de Esdras, Neemias e Esther, dentro da história, são chamados de livros pós-exílicos. Eles falam sobre o pós-exílio, sobre esse momento. E é interessante, porque nessa ordem que é colocada, Esdras, Neemias e Esther, é justamente uma ordem prática para todos nós. No livro de Esdras, o povo que retorna, eles estão se importando em reconstruir o templo, e é feita ali uma reforma religiosa, espiritual e moral. No segundo momento, no livro de Neemias, o que é reconstruído é o muro desta cidade, trazendo dignidade e segurança para este povo. E no terceiro momento, no livro de Esther, o que naquele livro ali é retratado é a alegria de um povo que permanece vivo. E o livro de Esther é um livro interessante, porque é um livro que não tem o nome Deus, mas Deus está de ponta a ponta como agente ativo daquele livro. E a ordem é essa mesmo. Se você quer reconstruir sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, reconstrua as suas bases com Deus, o seu templo pessoal, a sua vida. Reconstrua o seu ser
do ponto de vista espiritual primeiro. Depois busque as demais seguranças, o livro de Neemias. E depois entenda que esse Deus que te ajuda na reconstrução é o Deus que vai te inspirar, dando alegria e força para você, o livro de Esther. Só que esse momento, essa celebração, que é uma celebração de restauração, são os exilados que estão executando agora isso. Aqueles que voltaram, aqueles que sofreram, eles estão voltando. É uma celebração que envolve santidade. Veja os versículos 21 e 22. Os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro juntamente com todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios. Se você vê, esse povo havia se preparado. Eles estavam debaixo de um grande momento de reavivamento. Eles tinham pedido ao Senhor por misericórdia, haviam se arrependido das suas práticas. Os levitas, eles purificaram a si mesmos, os sacerdotes estavam purificados, o povo estava com seu coração sensibilizado ao Senhor. Depois de tanto problema, eles estavam ali celebrando a força, celebrando a alegria, celebrando a unidade através desse maravilhoso momento de adoração que é a ceia para eles. Aí você olha para mim e diz: pastor, como a Bíblia é maravilhosa, não é? Porque nós não fomos exilados por outras tribos, mas em virtude das realidades sanitárias. Muitos de nós tivemos que ficar exilados nas casas para não poder contrair o vírus da Covid-19. Muitos de nós ficamos, sobretudo aqueles de mais idade, e agora ninguém sabe mais, porque me parece que a partir do momento que os mais idosos estão sendo vacinados, a coisa está ficando mais séria naqueles de meia idade, que hoje em dia estão superlotando as UTIs. Mas o fato é, irmãos, que de uma certa forma, esse momento aí a gente está vivendo hoje. A gente tem algum tipo de exiladismo, se eu podia dizer, utilizar essa nova palavra. A gente vem com essa expectativa. Não somos totais, somos apenas 30% no templo, atendendo às perspectivas sanitárias, mas está no nosso coração a vontade de que mais dia ou menos dia, essa igreja que tem cultos de ceia do Senhor no domingo, em que as pessoas ficam sentadas em cadeiras, e fica cheio ali atrás, está no nosso coração a esperança de como os exilados a gente venha a se reunir totalmente e possa dizer: o Senhor nos deu esperança, fé e nos livrou desse terrível vírus que nos fazia exilados em nossas próprias casas. Esse é o grande momento. E aguardamos no Senhor a que isso ocorra. 3 momentos. O que é que nós temos aqui como grande lição para nós? Em primeiro lugar, irmãos, aqui nesse momento, a celebração da santidade. Os levitas se purificaram. Purificaram os sacerdotes, eles trabalharam primeiro entre eles. E através disso estão levando o povo à adoração. Sem santidade ninguém verá o Senhor, o fato é esse. E que essa santificação, irmãos, possa ser lembrada nesse momento. Nós fomos justificados por Deus, mas não por causa dos nossos próprios méritos. É isso que essa ceia representa, entender esse pedido. Essa ceia representa que a justiça que nós temos não foi uma justiça alcançada por nós mesmos, mas foi uma justiça que foi de Deus para nós, em Cristo Jesus. Isso se chama graça. Então, irmãos, quando a gente vem para um momento como esse, a gente sabe, e aqui uma grande realidade, diante dessa pressão, é que nós não estamos livres, irmãos, de morrer. Morrer é algo que faz parte da vida do ser humano.
Eu não queria dizer isso, mas não posso perder a piada. Como diz Chicó em Alto da Compadecida, porque todo que vive morre. É ruim, irmãos. Tem gente que gosta de pregar utilizando a título de ilustração um ou outro filme, né? Eu não gosto muito de usar isso não, porque uma vez eu vi um pastor dizendo que ele pegou um filme, eu acho que foi da Frozen, aí tem um momento lá do filme da Frozen que ele falou para os adolescentes, aí os adolescentes ficaram vidrados, porque o pastor falou da Frozen. Quando foi no final do culto, teve um jovem que puxou o pastor de lado assim, pastor, quando for no próximo sábado, pregue sobre Velozes e Furiosos. Aí eu não gosto muito de... Aí eu não gosto... Eu não gosto muito de pregar utilizando assim, mas veio a ideia, eu não quis perder. Posso perder? Tudo uma piada, eu não perco não. Aí eu estava aqui me lembrando disso. Mas, irmãos, esse momento é um momento que deve ser solene. E existem muitas coisas aqui que estão envolvidas. Muitas coisas. Quando você olha para essa ceia, para essa solenidade, para essa organização, e você fica em pé, e tem um texto, e traz a reflexão. Qual é a grande reflexão? Pelo menos até esses 3 momentos, a reflexão disso tudo. A reflexão da vitória. O nosso Deus é aquele Deus que deu vitória no passado, e é o Deus que vai consolar a nossa vitória no futuro. É uma celebração familiar. Irmãos, eu fico muito feliz quando um pai traz os seus filhos para um momento como esse, e nos assiste, e nos vê. Isso é uma forma de ele aprender que isso é um valor importante para os pais. Esse é o aprendizado geracional. Gerações mais antigas, no seu exemplo, mostrando para gerações mais novas. Aqui tem muita significação, irmãos. Jesus ressignifica a cerimônia da Páscoa. O pão é pão, o suco de uva é suco de uva. Mas há uma simbologia nisso. O Deus eterno, todo-poderoso, ele se encarnou. E ao se encarnar, ele quer ter uma intimidade tão grande conosco, a ponto da gente praticamente, de forma simbólica, se alimentar dele. Percebe? Percebe como esse ensino ele é rico? Percebe como esses elementos são profundos? É uma celebração que envolve solenidade. É uma celebração que envolve adoração. É uma celebração que envolve honra. Mas é uma celebração que envolve alegria. O povo está com alegria diante do Senhor e está tendo as suas forças renovadas em Deus. Isto é ceia do Senhor. Se esses valores não estiverem em seu coração, faça uma análise da sua vida. É possível que você precise rever algum aspecto de sua vida. É possível que algum aspecto de você seja necessário ser revisto para que o Senhor possa restaurar na tua vida a alegria e a força que você precisa nessa manhã. Irmãos, eu vou me atrever aqui a cantar uma canção que é uma canção que, pelo menos para mim, reflete profundamente a teologia, a prática e devocional que está envolvida nesse momento chamado ceia do Senhor. Deixa eu sentir aqui o instrumento. Não gostei muito desse piano, não. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus
já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Se você souber, cante. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do caminho. Estendeu sua mão para mim. Canta, irmão! Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aí Ele estendeu a mão dele para a gente, e Ele tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Aceitei a Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida
para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Se toda sombra já tenho luz, a luz bendita do amor. Essa parte você sabe. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Se foi para mim essa palma, eu fico até feliz. Agora para Jesus não pode ser assim não. A ceia do Senhor é celebração de vitória. A ceia do Senhor é graça de Deus para a nossa vida, é meio de graça. Foi os méritos de Cristo na cruz do Calvário que fizeram com que pecadores como eu e você, pessoas que têm até pensamentos indignos, num momento como esse, e que caiam por terra em nome de Jesus, tenhamos acesso ao Senhor. É isso que esse momento representa. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu passado. Olhe para aquilo que Deus tem feito por você. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidar o pastor Josué Peixoto a que ele nos conduzisse com discernimento, a que nós participemos da graciosa ceia do Senhor.